Então vamos iniciar a correção da nossa atividade, né? Eu vou até combinar aqui com vocês para a gente corrigir a partir do 20, que aí eu vou precisar desse espaço aqui para poder fazer os cálculos das outras questões, né? Então, para a gente começar aí pela 20ª questão, ok? Viu? A gente começa logo por ela, aí vamos para as outras, certo? Um pouco atacado aqui da minha alergia, da minha rinite alérgica, né? Mas releve, viu? Relevem o barulho no microfone às vezes. Certo, então eu vou apagar bem aqui para a gente poder iniciar a nossa correção aqui pelo 20 por causa do espaço, viu? Vou apagar aqui o mapa aqui, uma parte aqui da mão da mulher, né? Para a gente poder começar aqui por essa questão. Ó, então aqui fala o seguinte, o serviço meteorológico anuncia a previsão do tempo para amanhã. Então ele diz assim, na região sul, né? Na região sul, 70% de probabilidade de chover. E no Nordeste, tempo bom, sol sem probabilidade de chuva, né? Então aqui, vem a letra A. A letra A aqui embaixo, ela diz assim, né? Considerando verdadeira as previsões, qual é a probabilidade, letra A, né, de não chover na região sul? Então deixa eu ver aqui como é que está a velocidade do mouse que eu nem testei antes, né? Então a gente sabe o seguinte, que a probabilidade de chover, né, na região sul, aliás, desculpa, de não chover, como ela está falando aqui, né? A gente sabe que para chover, né, literalmente, seriam 100%, né? Se a probabilidade de chuva é 70, então, se te diminuindo aí os 100 menos 70%, então para a letra A a gente vai ter uma probabilidade de chuva de simplesmente 30%, né? Se você fizer essa continha de subtrair aqui. Então a gente vai ter aqui para a letra A 30% de a probabilidade de não chover na região sul, né? Então, se tem uma probabilidade de 70, né, o geral, o todo seria 100%. Então, se tem uma probabilidade de 70 de chover, então tem uma 30% de não chover, né? E a letra B, em relação à região Nordeste, o que ela comenta ali é o seguinte: a probabilidade de não chover no Nordeste. Ora, se o Nordeste o tempo tá bom, o sol tá quente e não vai ter chuva, né? Então ela já está dizendo o seguinte, nessa afirmação dela, né? Que a gente tem aí 100% de chance de não chover na região Nordeste, né? Se o sol tá quente, viu? A probabilidade de chuva chega a 100%, né? Então a gente tem aí, como tem 70% de probabilidade de chover na região sul, então tem 30 de não chover. Como o Nordeste, o sol está quente, o tempo está limpo, sem previsão de chuva, sem possibilidade de chuva, né? Então o todo é 100%. Então o Nordeste nesse dia está com uma probabilidade de 100% de chance de não chover. Pronto, apaguei agora os dados da questão 20, né? E vamos aqui, ó, questão 18, né? Vamos começar aqui por ela, né? Voltar lá para o início do assunto lá, então no 18. Diz assim: um prêmio será sorteado entre 32 estudantes de uma turma, dos quais 4 são canhotos. Qual é a probabilidade de que o prêmio saia para um estudante não canhoto? Então vamos ver aqui. Ó, para a turma, nós temos 32 alunos, né? Vamos ter aqui 32 alunos para a turma. E esse mesmo 32 é o geral, né? A gente tem 32 alunos nessa turma. O todo dessa turma é 32 sobre 32. Desse todo, nós vamos tirar justamente a quantidade dos canhotos ali, né? Que dos quatro são canhotos. Então, quer saber qual é a probabilidade de que saia, né? Que o prêmio saia para um estudante não canhoto. Então, se a gente tirar os 4 canhotos que tem nessa turma,
Vão sobrar só os alunos que não são canhotos. Então a gente vai diminuir esses 4 que são canhotos. Então aqui, quando a gente for resolver essa fração, vocês sabem que o denominador a gente só repete, né? A gente tem o 32. E no numerador a gente vai diminuir ali o 32 menos 4, que o 32 menos 4 a gente vai ficar aqui com 28. Né? Que nesse caso aqui a gente pode simplificar, né? Os dois casos por 4. Se você simplificar aí por 4, o 28 e o 32, a gente vai ter um resultado de 28 por 4, a gente vai ter aqui 7, né? A gente vai ter 7. E 32 por 4 a gente vai ter 8, né? Então a probabilidade de sair um aluno não canhoto seria de 7/8, viu? Seria a resposta da questão número 18. Para a questão 19, a gente tem o seguinte: em um lançamento sucessivo de uma moeda não viciada, calcule a probabilidade letra A, né, de não ocorrerem coroa, né, de não sair coroa. Então, nesse caso aqui, para a letra A gente teria o seguinte: a nossa solução para que não saia uma coroa. Deixa eu ver aqui se eu consigo montar um conjunto aqui, que eu estou sem prática de escrever um pouquinho na tela esses dias, né? Muito tempo sem postar aula online. Então vamos lá. As probabilidades seriam de não sair coroa. Então, primeiramente, o que nós temos que fazer aqui nessa letra A? Ver todas as possibilidades, né, que podem sair cara, cara, coroa, coroa, cara, para depois a gente, depois de eliminar as possibilidades e pegar só simplesmente o resultado da letra A, né? Eu não vou nem colocar aqui direto como letra A, vamos fazer logo essas possibilidades. Então aqui é o seguinte: uma primeira situação, a gente teria 3 caras, né, no primeiro momento. No primeiro momento a gente teria 3 caras. Num segundo momento, a gente teria, no segundo lançamento, né, poderiam sair só um exemplo: cara, cara e coroa. Não é obrigado você botar sucessivamente nessa mesma ordem que eu estou colocando, não, né? Sua ordem pode estar diferente da minha. Cara, coroa, cara. Eu vou dar um pauzinho aqui no vídeo e colocar as possibilidades e já a gente analisa todas. Pronto, eu coloquei todas as possibilidades, né? Então seriam essas. Lembra que a de vocês podem estar numa ordem diferente. Mas analisando aqui, né? Então, usei C e K porque eu estava lá na explicação, né? Por exemplo, da moeda cara e coroa, pela mesma letra, né? Então aqui, ó, as 3 possibilidades de sair cara, as 3 possibilidades de sair coroa, né? Aí daqui eu saí fazendo simplesmente o inverso, né? Tipo, 2 caras e uma coroa, ou o contrário, né? 2 coroas e uma cara. Uma cara, uma coroa e uma cara, ou o contrário, né? Coroa, coroa e uma cara. E o contrário, né? Cara, coroa, coroa, ou coroa, cara, cara. Então são essas todas as possibilidades que a gente teria no lançamento sucessivo dessa moeda em 3 lançamentos, né? 3 lançamentos sucessivos dessa moeda não viciada. Então aqui, ó, não ocorrerem 3 coroas, né? Então as possibilidades de não ocorrerem 3 coroas no caso do lançamento dessa moeda, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o todo, então nós vamos contar aqui, ó, a gente tem 8 possibilidades. Então para essa letra B aqui, na hora de, aliás, desculpa, letra B não, para essa letra A, na hora da gente resolver ela aqui, né? A gente tem o quê? O todo, né? A gente encontrou 8 situações. E dessas 8 situações, aonde não vai ficar 3 caras, são 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 situações. A única situação onde vai cair, todas as situações vão cair cara é essa, né? Então a gente tem 7 para 8. De não sair todas as situações caírem cara. Seria a resposta da letra A. E a letra B, né? Automaticamente seria a mesma solução. Porque diz assim, ó, ocorrer cara em pelo menos um dos lançamentos. Então, ó, a gente sabe que o total foi 8, né?
e que todos esses 7 que sobraram aqui, ó, teve pelo menos uma cara no meio. O único que não teve foi esse, né? Então a resposta da letra A e da letra B é a mesma. A possibilidade de, não ocorra três coroas, né? Então a gente tem 7 possibilidades de 8 onde não vão cair três coroas. E no caso da letra B, né? O caso de ocorrer uma cara, então é a mesma situação, né? Em 8 possibilidades, a gente tem 7 situações onde no mínimo vai aparecer uma cara no meio. Então o resultado da resposta da letra A e letra B, no caso, vão ficar iguais. Então aqui para ir ganhando tempo, eu peguei só os dados da questão 21, né? A 20 a gente já chegou a fazer. Então diz assim, ó. O dono de uma lanchonete pesquisou por vários dias a clientela. Agora já sabe, 70% colocam mostarda, né? A gente colocou aqui, 70% colocam mostarda. E 50% colocam ketchup. E 30%, né, colocam os dois, a mostarda e o ketchup. Aí vem letra A. Qual a probabilidade de que um cliente escolhido ao acaso não coloque molho algum? Então, para a gente saber a situação para não usar nenhum dos dois molhos, a gente tem que fazer o seguinte, ó. 70% usam mostarda, mas 30% usam os dois. Então, se a gente fizer o seguinte, desses 70% aqui que disseram que usam mostarda, né, mas ele também usa ketchup, né? Ele diz que usa mostarda, mas ele também usa ketchup. Então, se a gente diminuir aqui os 70 menos os 30, a gente vai encontrar aqui um total só de unicamente dos 70, só 40% realmente só usam a mostarda. E os 50 menos os 30, né, simplesmente unicamente 20% só usam o ketchup. E 30% usam os dois, né? Então, para a gente escolher aleatoriamente um cliente que não use nenhum, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai somar esse valor dos que usam só a mostarda, que no caso ali ficou 40%. Nós vamos somar com os que usam só ketchup, que no caso ali, quando a gente tirou os 30 que estavam no meio da contagem aqui, sobrou 20%, né? E daqui, né, nós vamos somar mais os que usam os dois, né? Que aqui ficou o total enxuto agora da clientela do que usa lá na loja, né? Na lanchonete. Então, mais os 30%. Então, aí agora a gente tem o valor exato de quem só usa só mostarda, a porcentagem exata de quem usa só ketchup e a porcentagem exata de quem usa os dois. Se você somar isso aqui, né? 40 mais 20 dá 60, 60 mais 30 vai dar 90. Então, quando a gente faz esses cálculos de porcentagem, a gente sabe que foi estabelecido um valor de 100% de pessoas pesquisadas. Então, se você pegar, né, aqui, 100% de uma pesquisa feita e tirar o valor obtido, que no caso ali foi os 90%, que são a quantidade de quem usa mostarda, quem usa ketchup, quem usa os dois juntos, se você tirar isso aqui, então da loja, simplesmente 10% dos clientes não usam nenhum dos molhos oferecidos, né? Então aqui, para a primeira resposta da primeira pergunta, a gente teria 10%, certo? Então 10% desses clientes não usariam nenhum tipo de molho, viu? Mas aí são duas perguntas. Vamos à resposta da segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim: que e, de, e no caso aqui, né? E do cliente que coloca apenas um molho. Então a gente já sabe que daqueles 70, tirando os 30 que colocam os dois, simplesmente 40% usam só mostarda. Dos 50%, né, que é aqueles 30 que usam os dois, está no meio, então 50 tirando os 30, sobrou 20 que usa só ketchup. Então, mostarda e ketchup, a gente tem o que usa mostarda são 40 e o que usa ketchup são 20. Então, se você diminuir esses dois valores, né, desculpa, né, diminuir não, porque aí ele está perguntando qual é o total do cliente que usa só um tipo. Então, a gente tem 40% que usa só mostarda e a gente tem 20% que usa só ketchup. Então, se você somar os dois valores aí, né, quem usa só um tipo de
Quem usa só um tipo de molho, né? Desculpa aí, fugir a palavra. Quem usa só um tipo de molho lá na lanchonete vão ser 60% dos clientes, né? Então, um usa 40 e o outro usa 20. Então, quem usa só um tipo, sem misturar, né, um com o outro, seriam 60% dos clientes. Uma parte usa só mostarda, a outra parte só ketchup, ou seja, 40% só mostarda e 20% só ketchup. Então, chegaria um total de 60% dos clientes da loja usando só um tipo de molho. Para a questão de 22, diz assim: um casal pretende ter dois filhos, admitindo probabilidades iguais para ambos os sexos. Qual é a probabilidade de terem duas meninas, né? Então, como menino e menina fica a mesma letra, eu coloquei H para homem e M para mulher, né? Então, as situações que poderiam acontecer nessa letra A, desse casal ter dois filhos, seriam, né, no caso, os dois poderiam ser homem e homem, ou seja, menino e menino. Poderia ser um homem e mulher, menino e menina, ou no caso aqui, uma mulher e um homem, né, menina e menino, ou duas meninas, né? Ou duas meninas, que é justamente o que o casal quer, né? Qual a possibilidade de terem duas meninas? Então a gente está vendo aqui, ó, que de acordo com o que o casal está querendo, só existe uma situação de probabilidade para que os dois filhos sejam meninas, né? Então, nesse caso aqui, para representar essa fração, a gente vai ter o quê? Uma situação onde a gente vai ter duas meninas e as situações possíveis que foram quatro, né? Então, a gente vai ter um quarto, né? Ou dando esse resultado em porcentagem, se você dividir aí um quarto para 4, né? Se você fizer essa divisão, você vai encontrar 25%, né? Então, é como se a gente tivesse 25, 25, 25, 25. Então, a gente teria para fechar os 100%. Então, como isso é uma possibilidade de 4, a gente tem 25%, ou um quarto ou 25% de nascer uma menina, né? Então vamos para a letra B. Letra B diz assim: considerando todas as famílias de 4 pessoas, casal e 2 filhos, qual é a probabilidade, né? Qual aproximadamente a porcentagem daquela fornecida por casal e 2 filhas, né? Então, a possibilidade de casal e 2 filhas, como a gente viu aqui, né? A resposta da letra B praticamente é a mesma da letra A, né? Então, para ser casal e 2 filhas, a gente viu que é um quarto, né? E que esse um quarto pode chegar a 25%, né? A gente vai ter um quarto, e esse um quarto é a mesma coisa que 25%, né? A gente vai ter um quarto ou 25%, né? Que seria justamente a resposta da letra A seria a mesma da letra B, que seria justamente, né, a situação, né, de uma família com 4 pessoas, um casal e 2 filhos, né, um casal e 2 filhos. Então, para um casal e 2 filhos, né, aproximadamente a gente teria a mesma porcentagem, viu? Um casal que vai ter 2 filhos. Então, seria só que aí não seria mais uma situação de só meninas, né? Esses 2 filhos poderiam ser 2 meninos, um menino e uma menina, ou vice-versa, né? Entendeu? Mas a situação fica sendo a mesma. Então vamos aí finalizando, né? A questão 23, letra A. Então aqui a gente tem uma tabela. Nessa tabela aqui tem a quantidade de alunos, de meninos e meninas que estudam em 3 turmas do nono ano, nono A, nono B e nono C. Aí vem a pergunta da letra A, se vocês acompanharem pela atividade que vocês copiaram, né, que diz assim, né, calcule a probabilidade de que o ganhador lá do prêmio, né, do sorteio entre os 3 do nono ano, sejam um menino ou uma menina do nono ano A. Então, o que que nós vamos fazer aí? Primeira coisa que a gente vai fazer é somar todos os valores, né? Que a gente tem aí de estudantes desses 3 nonos. Então, aqui, se a gente somar 15 mais 22, a gente vai ter aí 37. Então, a gente tem aí 37, que são alunos do nono A, mais, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é o total de alunos desses 3 nonos, né? O 18 mais o 28, que a gente vai encontrar o 38. E por último, o 38. Não 30.
vai dar errado depois, né? 38. E o 17 mais o 23, que vão dar exato 40 alunos, né? Então, esses aqui são todos a quantidade de alunos por sala desses três nomes. Somando isso aqui, né? A gente tem 15, então aqui 60, 70, então a gente vai ter 115, então a gente tem 115 alunos, né? Vocês podem fazer a soma certinha e vocês vão ter 115 alunos nessas três turmas. Então, se é a situação de sair só um menino ou uma menina do nono ano A, então o que nós vamos fazer aqui nessa letra A? Nós vamos somar a quantidade, né, que a gente já tem aí, a gente já sabe que é 37, então essa soma de 15 mais esses 22, a gente vai colocar ele como uma razão, né? Ou seja, em forma de fração, ou seja, a gente vai ter a quantidade de alunos dessa sala, meninos ou meninas, dividido pelo total de alunos dos três nonos, que é onde vai ser feito o sorteio, que o sorteio é para as três salas. Então a gente já sabe que esse 15 mais esse 22 vai dar o 37, e o total aí da nossa porcentagem, da nossa razão, vai ser justamente os 37 para 15, né? Então a gente tem 37, 15, 115 avos, negócio de 15, 115, né? Então a gente vai ter uma razão de 37 para 115 avos. Como são números que não dá para simplificar, né? Terminou em 7, terminou em 5, não é possível simplificar, então a razão é essa, né? De 37 para 115. Para a letra B, já é mais simples, né? Se eu não me engano, eu dei uma olhada nela ali, ela é bem simplesinha. Ela diz assim: de sair um menino do nono B. Então, a quantidade de menino do nono B, os meninos são 18, como a gente está vendo aqui, né? A gente tem 18 meninos. Então, a gente vai pegar esses 18. Então, de sair um menino do nono ano B, seria os 18 alunos, né? De 11, os 18 alunos, para o total de alunos que tem nas três salas, 115. Então, essa é a razão, 18 para 115 avos, que também não dá para simplificar, né? Vamos à letra C. Então, a letra C já é a possibilidade de sair uma menina. Como não especificou a sala, é uma menina de qualquer uma das turmas, né? Ou seja, pode ser menina do A, do B ou do nono ano C. Então, vamos pegar esse total de meninas que a gente tem aqui embaixo, né? O 22, o 20 e o 23 e vamos somar. Então, nós vamos somar aí nessa letra C, nós vamos fazer essa soma, né? Nós vamos somar aqui 22 mais os 20, que vai dar 42, mais os 23, que vai dar 65 meninas, né? Então, a gente tem aí 65 meninas. Esse valor aqui a gente vai dividir para o total de alunos que participam do sorteio, que é os 115. Né? São 115 nas três turmas. Então, a gente somando aí, a gente já sabe que vai ter aqui 65. E esse 65 sobre o 115 a gente pode simplificar, né? Porque os dois terminam em 5. Todo número terminado em 5 a gente consegue dividir por 5. E se você dividir aí, né? 65 por 5, vamos lá. Ó, 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5, sobra 1 aqui fica 15, né? 15 dividido por 5 fica 13. Então, no nosso numerador vai ser 13, né? E aqui, né? 11 por 5 dá 2. 2 vezes 5 são 10, para 11 resta 1, aqui fica 15. 15 por 5 dá 3, né? Então, a razão, né, para sair uma menina dessas três salas seriam de 13 para 23, né? Seria a possibilidade de sorteio, né? A probabilidade de sair um ganhador entre as meninas das três salas. Então, a probabilidade, de acordo com a letra A, de sair um menino ou uma menina do nono ano A é de 37 para 115, né? A probabilidade, de acordo com a letra B, de sair um menino do nono ano B, como o nono ano B tem 18 meninos na sala, então é 18 para 115, que é a total de menino do nono ano B para o total. E de sair uma menina, né, de qualquer uma das turmas, que é o que pergunta a letra C, então das três turmas a gente tem um total de 65 meninas que a gente vai dividir para 115. Então a gente vai ter uma probabilidade de 13
para 23. Então aqui a gente finaliza uma das correções das nossas atividades, viu? Então a gente finaliza aqui. Então a gente se vê aí na próxima semana e espero que de forma presencial.